E todo mundo deve estar se questionando nesse momento, tomando como base aí as declarações do prefeito Emanuel Pinheiro. Ele disse o seguinte: ele não vai haver uma restrição total aos setores do comércio que estão funcionando. Vai diminuir lá o horário de funcionamento dos shoppings, né? Vai diminuir o horário de funcionamento dos restaurantes, as lojas podem ter alguma restrição de horário, as lojas que já estão funcionando, mas continuarão em atividade. E aí o que se pergunta é o seguinte: se esses setores vão continuar funcionando, como é que vai ser possível que esses trabalhadores consigam ir para a sua empresa, para a sua repartição? No caso de repartição, seria lá em home office, né? Mas como é que essas pessoas conseguirão ir trabalhar com apenas 30% da frota de ônibus? Pelo visto, estão querendo insistir num erro gravíssimo em relação ao transporte coletivo. Se não tem uma restrição total do comércio, se não é lockdown, vai reduzir para 30% a frota de ônibus? Por quê, hein? E agora nós continuamos tratando aqui desse assunto do lockdown, né? O lockdown que vem sendo cobrado por alguns setores. No estúdio paralelo aqui do Jornal do Meio-Dia está o presidente do COREM, que é o Conselho Regional de Enfermagem aqui de Mato Grosso, Antônio César Ribeiro. Presidente, boa tarde. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde a todos que nos ouvem. Presidente, o Conselho Regional de Enfermagem, ele já vem defendendo há alguns dias a implantação do lockdown. Para o Conselho, é o único caminho esse? Então, o Conselho ele vem defendendo há tempos o isolamento social. O nosso sindicato, o Simpem, foi o primeiro a dar entrada na solicitação do lockdown e o COREM apoia a decisão do sindicato e a gente entrou também com um pedido e um apelo, né? O lockdown ele é uma medida necessária dada a situação que chegou a questão da transmissão e do adoecimento em Cuiabá. A gente ouve dentro das medidas, né, dos sinais de alerta para as medidas restritivas, a questão da taxa de ocupação dos leitos de UTI. Nós chegamos a 82% e a situação tende a piorar, né? Eu não considero, dentro do que a gente tem acesso na literatura e nas experiências, que nós já tenhamos chegado no pico da transmissão e do adoecimento com relação ao coronavírus e à Covid-19. E pela transmissão e a velocidade, é só olhar a estatística, cada dia que você abre a estatística, você leva um susto em número de casos novos e número de óbitos, e vê que se não houver uma medida efetiva no sentido de manter essas pessoas isoladas, a gente não sai dessa pandemia tão cedo e só vamos acumular os prejuízos, e nós estamos falando de vidas humanas, né? E agora o Conselho Regional de Medicina acompanha aí o Conselho Regional de Enfermagem e também reivindica aí a implantação, a adoção do lockdown, não é, presidente? Sim, e a questão dos conselhos, principalmente, a gente está olhando para os trabalhadores, né? Nós representamos o interesse da maior categoria da saúde, as pessoas que estão na linha de frente, assim como os médicos, fisioterapeutas, e o adoecimento entre nós só tem aumentado. Nós temos hoje 339 profissionais de enfermagem afastados por infecção do novo coronavírus, alguns já com o diagnóstico fechado, outros aguardando a testagem e o tratamento. E já temos 5 óbitos, né? Com mais uma notícia de um possível óbito entre trabalhadores para ser confirmado ainda hoje, se realmente se trata de um trabalhador aqui do Estado. Então, a situação é grave. São trabalhadores essenciais para o controle, para o cuidado, né, das pessoas acometidas pela Covid-19, e a perda desses profissionais causa uma instabilidade muito grande pelo sentimento de vulnerabilidade, e a gente vai perdendo um pouco o controle, não é? As denúncias no Conselho, elas são reiteradas relativas aos EPIs, a qualidade desses EPIs, a questão da organização do trabalho, as jornadas, e a gente vai, o receio é que se isso não tiver um freio, se isso não tiver uma redução e medidas efetivas que nos garantam um pouco mais de segurança, é um colapso total, não só de leitos de UTI, mas também da disponibilidade de trabalhadores para cuidar das pessoas doentes. Presidente, uma opinião do senhor aí sobre uma dessas medidas aí que a Prefeitura deve anunciar hoje. A ideia aí
seria reduzir para 30% a frota de ônibus circulando. Só que é o seguinte, não houve uma restrição total dos segmentos do comércio que estão funcionando. A proposta é uma redução parcial. E aí que esses 30% dos ônibus ficariam apenas para os profissionais das áreas essenciais. Parece que é um anúncio aí de uma confusão, né? Porque se haverá apenas uma restrição parcial desses segmentos do comércio que estão funcionando, esses trabalhadores vão ao trabalho de que jeito? O prefeito foi claro, ele repetiu, inclusive, que os 30% seria exclusivo nos próximos 15 dias apenas para trabalhadores da saúde. Eu não entendo, então, como que o trabalhador comum vai se deslocar dos bairros para o local de trabalho. É uma medida, igual a história do toque de recolher, como medida das 22h30 às 5 da manhã, um horário que certamente as pessoas não estão circulando. O importante não é esse horário. Agora a medida traz para as 20 horas, um pouco melhor, mas o transporte coletivo vai estar lá o caos, porque se não tem a restrição do comércio, se não está fechado, as pessoas têm que se locomoverem. Então nós vamos ter superlotação nos ônibus, que aumenta o risco de transmissão, e um monte de gente esperando para ir para o trabalho sem poder chegar. E essa história do teletrabalho, a gente tem que olhar para Mato Grosso, como ele se desenha. Nós temos um grupo de trabalhadores que é majoritário, que não tem acesso à internet e que não tem como realizar suas atividades com teletrabalho. O teletrabalho é para uma categoria de trabalho muito, digamos, específica, que eu consigo desenvolver e produzir, ter o produto do meu trabalho na minha casa através das redes sociais, através da internet. Então, eu penso que é uma visão um pouco restrita e pouco crítica da realidade e parece paliativa. Então, assim, o executivo está dizendo que ele faz por Cuiabá, que ele vai assumir as medidas, mas a efetividade dessas medidas precisam ser avaliadas. Nós estamos falando de transmissão real de um vírus letal e que está causando doença e morte. E para nós, enquanto enfermagem, isso nos interessa diretamente. Né? Presidente, além do aumento, né, exagerado aí do número de casos nos últimos dias, cresce também bastante a taxa de ocupação das UTIs. O senhor mesmo colocou aqui que já ultrapassou 80%. Agora, tem uma outra questão aí que precisa ser colocada. Como está hoje a situação nas unidades de saúde? Os profissionais que estão lá, eles estão tendo a segurança por parte as medidas de segurança por parte do poder público, que é uma obrigação do poder público? Lúcio, nós não tivemos mais denúncia de ausência de EPI. Eles estão sendo fornecidos. Agora nós temos duas situações. Primeiro, a qualidade do EPI fornecido. Eu estou com essa máscara aqui, ela tem uma especificação técnica, ela tem um selo do Inmetro, ela diz que me protege contra agentes biológicos, eu estou seguro com ela aqui. Agora, nós temos máscaras no serviço que não tem, além de não ter essa especificação, até aquelas que tem, você olha para ela e você questiona. Claro, o Conselho ele não tem capacidade e nem competência técnica para avaliar e aprovar ou não um instrumento desse, mas você, a olhos nus, para quem tem a experiência do uso desse equipamento no seu dia a dia, você sabe que aquilo é de segunda, terceira categoria. E os profissionais têm reclamado muito sobre essa questão da qualidade dos EPIs. E uma outra questão também que é absolutamente complicada é a racionalidade na distribuição. Os plantões em terapia intensiva, eles têm a jornada de 12 horas ininterrupta. E o trabalhador, quando ele chega no plantão, tem recebido 2 kits de EPI, que inclui máscara, a máscara facial, o capote impermeável, o avental impermeável, luvas, e com aqueles 2 kits ele tem que dar conta de 12 horas de trabalho. Lembrando o seguinte, cada vez que eu deixo o leito onde eu fui cuidar para qualquer atividade, eu tenho que retirar aquele capote, e tenho que retirar com cuidado, porque o momento da retirada também é um momento de risco de me contaminar. Agora, se eu retirei, eu só tenho mais um. Em uma jornada de 12 horas, eu tenho que fazer minhas necessidades fisiológicas, eu tenho que me alimentar, eu tenho direito a um repouso, eu tenho que fazer o trabalho burocrático, que são os relatórios, a organização da minha unidade. E como que eu faço tudo isso recebendo apenas 2 kits? Então, os profissionais têm reclamado que eles têm que permanecer com aquela roupa e preso dentro do ambiente fechado, sob a situação de risco. E essa racionalidade é uma decisão da gestão, ou seja, eu te dou o equipamento, mas só 2.
e aí você se vira e dê conta de resolver tudo isso com 2 kits de equipamento de proteção. Presidente, obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio-Dia. O Conselho agradece. Obrigado.